conversar um pouquinho com vocês a respeito de 3 livros diferentes. Um deles é o Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Depois a gente vai conversar sobre A Profecia de Samsara, da Letícia Vilela. E por fim a gente vai conversar sobre o Futilidade ou Naufrágio do Titã, do Morgan Robertson. Certo? Caso você tenha interesse em apenas um desses 3 livros, dá uma olhadinha lá no box de descrição desse vídeo. Eu vou colocar certinho o horário em que eu vou começar a comentar a respeito de cada um desses livros. Certo? Bem, vamos lá então. Bem, vamos começar então comentando sobre o incrível Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Gente, este livro é curtíssimo, ele tem menos de 100 páginas e é, assim, disparado um dos melhores livros que eu li esse ano. Mas é um livro, né, como o próprio título, né, já mostra pra gente, né, Vermelho Amargo, e também o prólogo, né, em que ele vai dizer o seguinte. Ele começa já o livro dizendo assim, ó: foi preciso deitar o vermelho sobre o papel branco para bem aliviar seu amargor. Então este livro é praticamente autobiográfico, o autor vai compartilhar com a gente algumas memórias de infância e de primeira juventude, etc. Mas é um livro extremamente melancólico, né? Ele perdeu a mãe muito cedo e ele vai usando de várias metáforas para, né, contar pra gente como foi complicada essa infância dele, né, essa vida dele sem a mãe. A chegada dessa madrasta, né, ele vai comparando, por exemplo, a forma como a mãe dele costumava cortar o tomate, né, na hora da refeição, e a madrasta, né, ele vai dizer que a madrasta retalhava um tomate em fatias, assim finas, capaz de envenenar a todos. Então o tomate tem um valor nesse livro que a Madeleine tem lá pro Proust, né, no Em Busca do Tempo Perdido, né. Ao comer uma Madeleine, ele desperta todas aquelas memórias, né, da infância dele. É mais ou menos o que vai acontecer aqui com esse tomate. E o livro, assim, ele é extremamente poético, é um livro muito bonito, é triste de partir o coração mesmo, sabe? Você vai ficar com os olhos marejados lendo esse livro, não tem jeito. E o livro tá cheinho de frases de efeito, assim, frases muito boas. Eu marquei algumas aqui só pra citar pra vocês. Uma delas é o seguinte, ó: não se chora pela manhã, só se salga a carne morta. E eu achei espetacular. Tem mais uma que eu gostei bastante também, ó: suspeitar é negar-se à certeza. E sobre o nascer ele vai dizer o seguinte, ó: sempre suspeitei o nascer como entrar num trem andando. Só que o mundo eu não sabia de onde vinha nem para onde ia, e no meu vagão não escolhi os companheiros para a viagem. Eram todos estranhos, severos, amargos, impostos. A divisão dos capítulos também é diferente nesse livro, né? Então, por exemplo, ele já começa no capítulo 8 e vai andando, né, de trás para frente, né, até chegar ao primeiro capítulo, que é o início da vida dele mesmo, gente. Eu não vou contar o que acontece no final do livro, né, no início da vida dele, digamos assim, para não dar spoiler para vocês, mas é um livro espetacular, leia, muito bacana mesmo, fica a dica aqui para vocês. A próxima indicação para vocês é um publi editorial. Nesse mês de dezembro eu li também A Profecia de Samsara, escrita pela Letícia Vilela. Esse aqui, então, é um livro de fantasia mais voltado para o público infanto-juvenil, eu diria, tá? Apesar de que aqui na ficha catalográfica só está dizendo que é ficção brasileira. Nesse livro aqui, a Letícia vai contar pra gente a história de alguns povos mágicos que ainda habitam a Terra, principalmente ali na região da Índia. E eu me surpreendi com esse livro, gente. É uma história bem construída. Logo no início, né, na apresentação do livro, a gente já tem ali um índicezinho, né, mostrando pra gente quais são esses povos, né, os clãs Hollows, os magos Gais, os magos Animatas, e tem uma breve explicaçãozinha do que são exatamente cada um desses povos. Depois tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é a história do mundo e a era da magia. Então é uma linha do tempo do mundo como conhecemos, mas ao mesmo tempo intercalado com esses acontecimentos que envolvem esses povos mágicos e etc. Eu achei isso bem interessante. Tem também um glossáriozinho, né, com alguns termos que a gente vai encontrar ao longo da leitura. Então, a organização do livro em si é impecável, tá? Eu gostei bastante também da edição do livro, né? Cada início de capítulo traz uma ilustração muito bacana, feitas pela própria Letícia e também pelo Marcos Massal. Então vou mostrar algumas aqui para vocês. Né? Enfim, cada ilustração do início do capítulo dá uma dica do que vai acontecer nesse capítulo também. Sim, mas do que trata esse livro? Esse livro vai contar a história do Arjuna, que quando criança
perdeu o irmão mais velho, né? Ele acorda no meio da noite e vê a mestra, né, desse irmão mais velho colocando o corpo dele, né, na cama. E é uma coisa bacana aqui que acontece nesse livro, é que quando as pessoas morrem, o corpo das pessoas fica automaticamente petrificado, uma coisa meio vítrea. É interessante a forma como eles descrevem isso no livro. Então, quando ele acorda, ele vê essa estátua de vidro do irmão e sabe que o irmão morreu. E como ele vê a própria mestra, né, depositando o corpo do irmão já vitrificado na cama dele, ele automaticamente imagina que responsável pela morte do irmão foi a mestra dele, né, a Drapaldi. Então ele passa o resto da vida tentando capturar a Drapaldi, que é, na verdade, uma deusa. Então, ao longo do livro, nós temos o Arjuna perseguindo a Drapaldi e a Drapaldi tentando fugir e criar também a sua filha, que é a garotinha aqui da capa do livro. Não sei se dá pra vocês verem, mas isso aqui é uma tatuagem nas costas da Asti. Desde criança ela carrega essa tatuagem, existe um mistério por trás dessa tatuagem. E eu não quero dar nenhum spoiler pra vocês, mas basta saber que a garotinha é considerada um cálice, ela protege alguma coisa dentro de si, e essa é a marca de que ela é a garota que faz parte dessa profecia. Agora, falando um pouquinho sobre as minhas impressões sobre esse livro, eu achei, assim, uma leitura bem gostosa, bem rápida de ser feita. O livro tem, assim, um ritmo bacana de leitura. E eu achei que essa leitura, apesar de ser fantasia, de ter muitas cenas de ação, foi pra mim, pelo menos, uma leitura light. Então, me lembrou bastante os filmes de fantasia e aventura que a gente assiste na sessão da tarde. Quer dizer, faz muitos anos que eu não assisto Sessão da Tarde, mas quando eu era criança, passavam uns filmes desse tipo na Sessão da Tarde e eu gostava bastante. Minha única ressalva com relação a esse livro é que alguns acontecimentos e alguns dos acontecimentos principais do livro são bastante previsíveis. Mas aí eu acredito que a previsibilidade de um livro vai da bagagem de cada um, né? Se você é acostumado a ler livros de fantasia, eu acho que você também vai ter a mesma sensação que eu. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Mas de qualquer forma o livro deixa um cliffhanger ali no final, né? Deixa ali como é que se diz? Um gancho para um próximo volume. Se eu não me engano, esse aqui é o primeiro volume de uma série de 4 livros. E é isso então, para quem gosta de fantasia, fica a dica então para vocês de um livro bem bacana de fantasia nacional, gente. Na sequência eu li então um livro muito bom. Eu adorei ter lido esse livro, que é o Futilidade ou O Naufrágio do Titã. Quem me enviou esse livro para a caixa postal foram as lindas da Júlia e da Luísa. E assim, meninas, muito obrigada, gostei demais desse livro. Então, assim que eu peguei esse livro na caixa postal, e eu ainda não tinha lido a cartinha das meninas, eu vi o título, vi a capa e falei, é um livro sobre o Titanic. Mas não, este livro foi escrito 14 anos antes do naufrágio do Titanic. E existem algumas coincidências muito bizarras nesse livro com relação ao naufrágio real do navio. A começar pelo nome do navio, gente. Esse aqui é o Titan, né? E o navio real é o Titanic. O Titan também é o suprassumo da tecnologia dos navios na época. Um navio considerado invencível e é aquela velha história do Titanic que a gente conhece também graças ao filme piegas do James Cameron, mas enfim, tem muita gente que gosta do filme. Na época eu gostei, gente, eu tava no colegial e eu acho que eu assisti 2 vezes aquele filme no cinema. Existe uma história de amor também, que acontece aqui nesse livro, que vai remeter à historinha de amor no filme também, que é a história desse membro da tripulação que vive bêbado e maltrapilho e enfim. Muito tempo atrás ele tinha sido da alta patente, né, da marinha, mas hoje em dia, então, né, decadência e tudo mais, ele virou esse bêbado maltrapilho que ajuda na tripulação desse navio. Logo na primeira viagem que esse navio vai fazer, ele encontra, né, dentre os viajantes ali do navio, o seu grande amor, que é essa moça linda e frágil que já está casada, tem uma filhinha. E o relacionamento entre os dois não deu certo porque ele é ateu e ela é uma cristã ferrenha. E eu não vou contar mais nada da história, eu já falei pra vocês que o que acontece com o navio é muito semelhante com o que acontece ao Titanic, eu já contei pra vocês que esse casal se reencontra nessas circunstâncias dentro desse navio. E é um livro super curto, eu não vou contar mais nada a respeito da história. É mais um livro super curtinho, tem cerca de 110 páginas. E eu vou ler só um trechinho aqui da contracapa, né, só para vocês entenderem mais algumas coisas que acontecem no livro também. Ele diz o seguinte: Mira e Roland refletem assim os conflitos científicos e religiosos da virada do século, quando a ciência se sobrepôs à religião. Ao leitor resta a dúvida, teria sido coincidência ou providência? Isso talvez seja um spoiler, hein? Talvez você queira pular aí uns 15 segundos desse vídeo, mas existe um momento aqui na história do livro em que, em meio à tragédia que está acontecendo, o ateu reza para Deus. E aí, será que as orações dele são atendidas ou não? Gente,
Livro muito bom mesmo, fica a dica pra vocês. Mais uma vez, muito obrigada, meninas, pelo envio do livro, adorei! E é isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, até mais!